Em meio às lutas do dia, às vozes do mundo e às pressões da alma, há um convite silencioso vindo do coração de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Talvez hoje tenha sido um dia cheio. Talvez seu coração esteja agitado, sua mente inquieta e o peso da responsabilidade tenha apertado forte em seus ombros. Mas agora, neste momento de silêncio, quando a noite cobre o mundo com seu manto escuro, Jesus se aproxima com mansidão e graça para oferecer o descanso que você tanto procura. Não é um descanso qualquer. Não é apenas um sono físico ou uma pausa temporária. É um descanso profundo, que alcança as raízes da alma, que toca as feridas que ninguém vê, que acalma os pensamentos que você mesmo não consegue organizar. É o tipo de paz que não depende das circunstâncias, das contas pagas, das palavras que você ouviu ou deixou de ouvir hoje. É a paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Respire fundo. Deixe o ambiente ao seu redor se aquietar. Talvez você esteja ouvindo esse momento com as luzes já apagadas, o travesseiro esperando por você, o corpo cansado pedindo trégua. Ou talvez você ainda esteja lutando contra a ansiedade, contra o medo de algo que o amanhã pode trazer. Mas ouça, Jesus já preparou o descanso que o seu coração precisa. Ele não está indiferente ao seu cansaço. Ele não está distante da sua realidade. Ele te vê, ele conhece a história que só você e ele sabem. E ele continua chamando: vem descansar em mim. Hoje você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, nem mesmo precisa se sentir forte. Basta confiar, basta entregar. Basta dizer com sinceridade: Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma o meu fardo, acalma meu coração. E Ele toma, Ele cuida, Ele alivia. Não existe oração fraca quando ela vem de um coração sincero. Deus não mede palavras, Ele ouve intenções. Ele entende as lágrimas, os suspiros, os silêncios. E mesmo agora, enquanto você escuta essas palavras, o Espírito Santo está ao seu lado, consolando, abraçando, cobrindo sua mente com a paz que vem do céu. Você pode descansar, você pode confiar, você pode simplesmente se entregar ao cuidado daquele que nunca dorme, mas vela por você enquanto você dorme. Lembre-se do que diz o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! É Deus quem te faz repousar, é Ele quem prepara o seu descanso. Não é o travesseiro, nem a rotina perfeita, nem o mundo ao seu redor. É Ele, só Ele, o bom pastor, que guia suas ovelhas aos pastos verdejantes e águas tranquilas, que restaura a alma cansada, que prepara uma mesa mesmo em meio à presença dos inimigos, que unge a sua cabeça com óleo, que te dá conforto mesmo no vale da sombra da morte. Então agora, que essa palavra vá preenchendo cada espaço vazio, que ela encontre abrigo nas regiões mais profundas do seu ser, que tudo aquilo que tem tirado a sua paz seja entregue aos pés da cruz, porque ali, na cruz, Jesus levou tudo, levou o peso, levou o medo, levou a dor, levou a culpa. E em troca, Ele te deu descanso, Ele te deu vida, Ele te deu paz. A mesma paz que agora sussurra ao seu coração. Não temas, eu estou contigo. Eu te sustento com minha destra fiel. Eu te carrego nos braços. Eu te guardo enquanto você dorme. Você não está sozinho, nem nesta noite, nem em nenhuma outra. Os olhos do Senhor estão sobre você. E mesmo que você não consiga ver o amanhã com clareza, pode confiar que Ele já está lá, preparando o caminho, removendo os espinhos, fortalecendo sua fé. A cada noite, a cada oração, você está sendo moldado, restaurado, renovado. E mesmo em silêncio, Deus está agindo. Ele nunca para.
Ele nunca falha. Feche os olhos se quiser. Respire devagar e apenas deixe que a presença de Deus envolva você como um cobertor quente em uma noite fria. Deixe que cada palavra, cada verso, cada promessa penetre na sua alma. Você não precisa mais lutar com suas próprias forças. Jesus já venceu por você. O descanso que seu coração precisa não está em um lugar, está em uma pessoa. Está em Cristo. Ele te chama, Ele te acolhe, Ele te embala nos braços de amor. E mesmo enquanto você dorme, Ele está trabalhando a seu favor. Se houver lágrimas, que elas escorram com liberdade. Se houver medos, que eles se dissolvam na presença do Príncipe da Paz. Se houver dúvidas, que a fé as silencie. Porque neste momento, não há nada mais importante do que se entregar ao amor de Jesus. Um amor que cura, que consola, que transforma, que sustenta. Um amor que não exige perfeição, apenas entrega. Um amor que atravessa noites escuras para estar ao seu lado. E é nesse amor que você pode repousar. É nesse cuidado que você pode confiar. É nessa promessa que você pode deitar a cabeça, fechar os olhos e simplesmente deixar que a paz de Cristo reine. Ele está aqui. Ele está agora. Ele está com você. E sempre estará. E sempre estará. Mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando os ventos forem contrários, mesmo quando você não conseguir sentir nada, Ele permanece fiel. O descanso que Jesus oferece não depende dos seus méritos, mas da sua graça. É por isso que mesmo cansado, mesmo frágil, mesmo com o coração dividido entre tantas emoções, você ainda pode descansar. Porque o descanso dele é uma promessa. E as promessas de Deus não falham. Quantas vezes você já tentou controlar tudo ao seu redor? Quantas vezes perdeu o sono tentando resolver aquilo que foge das suas mãos? Talvez você tenha carregado fardos que nunca foram seus. Talvez tenha dito sim demais para os outros e não demais para si mesmo. Talvez esteja cansado de lutar contra pensamentos, expectativas, comparações, medos. Mas ouça, você não precisa mais carregar esse peso. Jesus está aqui e Ele quer que você solte, que você entregue, que você confie. A noite é o momento onde muitas batalhas silenciosas acontecem. Enquanto o mundo desacelera, a mente insiste em acelerar. Pensamentos do passado, angústias do presente, incertezas do futuro. Tudo vem à tona quando o silêncio da noite chega. Mas essa também pode ser a hora mais santa do seu dia. Porque é nesse silêncio que Deus fala. É nessa pausa que Ele toca. É nesse momento que Ele pode alcançar você. Quando você finalmente para de correr, de tentar controlar, de fingir estar bem. Jesus não precisa que você esteja forte para te dar descanso. Ele não exige que você se prove. Ele apenas pede que você venha. Do jeito que está, com o que tem, com o que sente. E se você não souber nem como orar, tudo bem. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele entende a sua linguagem. Ele compreende o que ninguém mais compreende. Você pode dizer, Senhor, eu não tenho forças nem para falar. E Ele responderá com sua presença, com um toque invisível, mas real, com uma paz que envolve, com um amor que preenche. E aos poucos, o que era angústia começa a virar rendição. O que era medo se transforma em confiança. O que era cansaço se transforma em descanso. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para dormir sem o peso da culpa. Liberdade para entregar o amanhã nas mãos dele. Liberdade para chorar sem medo. Liberdade para ser você, sem máscaras, sem pressa, sem medo de ser rejeitado. Jesus te recebe com ternura. Ele te vê por inteiro e ainda assim escolhe amar você completamente.
Ele não se impressiona com suas feridas, nem se afasta das suas fraquezas. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. E agora, neste instante, ele está ao seu lado. Como um pai que senta à beira da cama de um filho e canta sobre ele uma canção de paz. Como um bom pastor que carrega nos ombros a ovelha cansada. Como aquele que conhece as batidas do seu coração e mesmo quando tudo parece confuso, continua dizendo: Filho, descansa, eu estou no controle. Não importa o que aconteceu hoje, não importa como você chegou até aqui. Jesus está te oferecendo agora um novo começo, uma nova oportunidade, uma chance de simplesmente parar, respirar, confiar e descansar. Ele já preparou tudo, ele já viu tudo, ele já está cuidando de tudo. Não precisa temer. Talvez você precise perdoar, talvez precise soltar uma mágoa, talvez precise abrir mão do controle, talvez precise aceitar que não é sua responsabilidade salvar tudo e todos. E está tudo bem. Deus sabe. Ele não espera a perfeição, ele deseja rendição. Ele não quer que você lute sozinho, ele quer que você caminhe com ele. E é por isso que agora, neste exato momento, algo começa a mudar. Não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. Porque a verdadeira paz começa no interior. A calma não vem quando tudo fora se resolve, mas quando o coração encontra seu refúgio em Deus. Quando você entende que nada pode tirar de você aquilo que foi colocado por Ele. O amor, a identidade, o valor, a promessa. Tudo isso continua firme, mesmo quando tudo parece desabar. Então, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Isso é graça. Isso é presente. Isso é Deus te sustentando. E enquanto você escuta estas palavras, sinta que você está sendo envolvido por uma atmosfera celestial, uma paz que o mundo não consegue dar, mas que Jesus oferece com alegria, uma segurança que não depende de lógica, mas de fé, uma certeza que não se abala com os ventos, porque está firmada na rocha. Jesus está aqui, Jesus está aí com você, no quarto, no silêncio, no cansaço, na lágrima, no pensamento inquieto, na esperança silenciosa. Ele está em tudo. Ele é tudo. E é nele que seu coração pode encontrar o verdadeiro descanso. Um descanso que não depende do que você sente, mas do que Ele é. Ele é o príncipe da paz, o amigo fiel, o pastor das almas, o refúgio em tempos de aflição, o abrigo seguro, o Deus que vê, o Deus que cuida, e mesmo enquanto você dorme, Ele continua trabalhando, curando onde ninguém vê, restaurando o que foi quebrado, fortalecendo o que estava fraco, preparando o novo, derramando graça, trazendo respostas, abrindo caminhos. Porque o amor dele nunca dorme, nunca se ausenta, nunca falha. Porque o amor dele nunca dorme, nunca se ausenta, nunca falha. Ele permanece mesmo quando tudo mais parece ausente, mesmo quando as palavras acabam e os olhos pesam de tanto chorar, mesmo quando a esperança parece se esconder atrás do horizonte das circunstâncias. Ainda assim, Jesus continua presente, em silêncio, mas agindo, invisível, mas real, discreto, mas poderoso. E o coração que se entrega começa a perceber: há descanso aqui, descanso para a alma inquieta, para a mente acelerada, para o corpo cansado. Descanso para quem está tentando ser forte a tempo demais. Descanso para quem sorri por fora e grita por dentro. Descanso para quem não sabe mais como pedir ajuda. Descanso para quem já se esqueceu como é viver sem medo. Esse descanso não é um conceito abstrato nem um alívio momentâneo. É uma realidade viva que brota da presença do próprio Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27.
Veja, ele não está apenas desejando paz, ele deixa a paz, ele entrega, ele transfere, ele deposita em você uma paz que não se explica, mas que se sente. Uma paz que se faz morada dentro de quem crê. E essa paz começa a fazer morada em você agora. A cada respiração, a cada pensamento rendido a Cristo, a cada lágrima transformada em oração silenciosa, essa paz vai crescendo, se espalhando, vencendo. E quanto mais você se entrega a esse descanso, mais percebe, você nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve por perto. Nos dias bons e ruins, nas alegrias e nas perdas, nas conquistas e nos vazios, em cada detalhe, em cada pequeno gesto do cotidiano, havia uma mensagem do céu dizendo: estou aqui, continue confiando. E mesmo que você tenha se esquecido, Deus nunca se esqueceu de você. Mesmo que você tenha se distanciado, ele permaneceu de braços abertos. Essa é a beleza do amor de Cristo. Ele não desiste de você. Ele não te ama menos nos dias em que você falha, nem mais nos dias em que você acerta. O amor dele é constante. E é por isso que esse descanso é seguro, porque ele não depende do seu desempenho, mas da fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. E ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não importa o quão longa foi a sua jornada até aqui. Não importa o tamanho da sua bagagem emocional. Não importa se você sente que está em pedaços. Deus trabalha com corações quebrantados. Ele reconstrói, ele renova, ele faz novo tudo aquilo que o mundo tentou destruir. Ele traz luz para dentro das sombras. Ele transforma dores em testemunhos, e ele está fazendo isso agora com você. Você pode estar se perguntando: mas e se eu cair de novo? E a resposta de Deus é: então eu te levanto outra vez, porque Ele é Pai, um Pai que ensina, que corrige, que guia, mas que nunca abandona. Ele conhece o tempo de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. E mesmo nas vezes em que suas orações forem apenas um sussurro ou um pensamento confuso, Ele saberá interpretar, acolher, responder. Nesta noite, permita-se simplesmente ser filho e de A. Deixe o controle de lado. Deixe as respostas para amanhã. Apenas respire. Deixe-se ser amado por Deus. Muitas vezes estamos tão acostumados a fazer, lutar, consertar, que esquecemos que Deus também deseja nos amar no silêncio, na vulnerabilidade, no repouso. Não é no barulho da força, mas na quietude da confiança. Que Ele renova as forças dos seus filhos. Lembra da promessa de Isaías 40:31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é sua e começa quando você escolhe esperar nele. Quando você decide descansar, mesmo que tudo grite por pressa. Quando você escolhe confiar, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. E nesse descanso, há cura. Cura para memórias dolorosas, cura para traumas antigos. Cura para o sentimento de inadequação. Cura para as feridas emocionais que ainda sangram em silêncio. Deus é especialista em restaurar o que parecia irrecuperável. Ele é o oleiro que refaz o vaso, não importa o quão quebrado esteja. E a sua história não está fora do alcance das mãos do Criador. Agora sinta esse abraço invisível, mas real. Essa presença suave, mas poderosa. Deus está aí com você. E Ele está dizendo: filho A, eu tenho cuidado de ti. Ele está restaurando suas emoções. Ele está limpando as lágrimas que não caíram, mas ficaram presas dentro. Ele está trocando os fardos, trocando o peso da culpa pela leveza da graça, trocando o medo pela coragem, a insegurança pela fé, a exaustão pelo descanso.
Mesmo que você não consiga ver mudanças imediatas ao seu redor, saiba, dentro de você, coisas profundas estão sendo realinhadas, seu coração está sendo reposicionado, sua alma está sendo cuidada, seu espírito está sendo fortalecido, e esse processo é divino, é contínuo, é fiel. Deus não tem pressa, Ele trabalha no tempo certo. E nesse tempo, Ele está preparando você para coisas que nem imagina. Mas antes de te levar a novos lugares, Ele quer que você aprenda a descansar nele, a confiar de olhos fechados, a deitar-se em pastos verdes, mesmo quando o mundo está seco. Porque o verdadeiro descanso é espiritual. É saber que mesmo em meio às lutas, você não está lutando sozinho. Apenas continue respirando, orando, ouvindo, permitindo que essa palavra penetre no seu interior. Que ela vá acalmando os ventos internos, que ela vá tirando os nós da sua alma, que ela vá abrindo espaço para a esperança florescer de novo. Esperança de que o amanhã será melhor. Esperança de que Deus ainda está escrevendo capítulos lindos da sua história. Esperança de que o que hoje parece caos, amanhã será testemunho. Porque Jesus já preparou tudo e Ele não erra em seus caminhos, porque Jesus não erra em seus caminhos. Mesmo quando o caminho parece confuso para você, Ele enxerga com clareza. Ele conhece cada curva, cada buraco, cada parte do terreno, e Ele caminha à sua frente. Às vezes, você pode achar que está sozinho, mas na verdade está sendo carregado nos braços do pastor. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. E onde Jesus está, não há lugar para a desesperança. Talvez você esteja se perguntando se realmente é digno desse descanso, se depois de tantos erros ainda pode deitar a cabeça no colo de Deus e ser acolhido. Talvez as vozes que ecoam na sua mente digam que você é fraco demais, falho demais, imperfeito demais. Mas a verdade é que o amor de Jesus nunca foi baseado na sua performance. O descanso que Ele oferece não é uma recompensa por esforço. É um presente de graça, graça suficiente, graça abundante, graça que cobre tudo. Você não precisa entender tudo agora, você não precisa ter todas as respostas. Deus não espera que você tenha todas as certezas. Ele só pede um coração sincero, um coração disposto a descansar nele, mesmo que seja cansado. Um coração que mesmo em silêncio diz, Senhor, eu confio. Essa entrega é preciosa. E Deus se move em resposta a corações quebrantados. Às vezes, descansar em Deus é um ato de coragem. É decidir parar de tentar resolver tudo sozinho. É largar os planos que você tentou encaixar à força. É abrir mão de entender o porquê para simplesmente abraçar o para quê. E nessa entrega, você será surpreendido. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele planta esperança onde antes havia desespero. Ele gera propósito nos desertos da alma. Enquanto o mundo te diz para correr, para conquistar, para vencer, Jesus te convida a deitar, a descansar, a beber da água viva, a repousar à sombra do Onipotente, porque nenhuma vitória externa compensa uma alma esgotada por dentro. E você tem permissão, não só de Deus, mas da vida, para parar, respirar e ser restaurado. O mundo talvez não entenda, talvez até critique, mas o Pai sabe o quanto você lutou até aqui. Ele conhece cada noite mal dormida, cada oração engasgada, cada esforço silencioso. E Ele está dizendo, agora é minha vez, deixa que eu cuido. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você silencia, Deus fala. Quando você solta, Ele segura. E esse descanso não é só para hoje. Ele é uma porta aberta, uma promessa viva, um estilo de vida. Deus não quer apenas que você durma em paz esta noite. Ele quer te ensinar a viver em paz todos os dias, a caminhar leve, a confiar mais, a entregar antes de tentar resolver, a se apoiar nele em tudo.
Esse é o descanso que muda a perspectiva, que renova a esperança, que cura as raízes do coração. Mesmo nas noites mais escuras, Deus está acendendo pequenas luzes ao seu redor. Talvez seja uma música que toca e te alcança. Uma mensagem inesperada, um versículo que vem à memória, uma brisa suave que te envolve, um choro que finalmente sai. Tudo isso são toques do céu, manifestações silenciosas de um Deus que não te abandona. E enquanto você descansa, Ele vai construindo, Ele vai restaurando, Ele vai costurando pedaços do seu coração com fios de amor eterno. E não importa quantas cicatrizes existam aí dentro, Deus ainda vê beleza. Ele vê força onde você só vê fragilidade. Ele vê valor onde você sente fracasso. Ele vê futuro onde você só consegue enxergar dor. Você está seguro nas mãos dele. As mãos que criaram o universo também cuidam de você. As mãos que sustentaram a cruz agora sustentam a sua vida. As mãos que curaram cegos, levantaram mortos, multiplicaram pães, estão sobre você agora, trazendo cura, força e, sobretudo, paz. Paz que não depende de diagnósticos, paz que não depende de números, paz que não depende de aceitação dos outros, paz que vem de Deus e permanece mesmo quando tudo parece desabar. Essa paz é o descanso real e ela está sendo liberada sobre você agora. Feche os olhos por um instante. Tente imaginar Jesus se aproximando, sem pressa, sem cobrança, apenas com amor. Ele se senta ao seu lado, olha nos seus olhos, estende a mão. Não diz nada, por enquanto, apenas fica com você. E no silêncio, a sua presença diz tudo. Eu estou aqui. Você não precisa mais lutar sozinho. E nesse momento, as palavras já não são tão importantes, porque o que o seu coração precisa, Ele já entendeu. O que a sua alma deseja, Ele já ouviu. O que seu espírito clama, Ele já atendeu. O descanso chegou. Você não precisa conquistá-lo, ele foi dado. Você só precisa aceitar. Jesus já preparou tudo, tudo. O amanhã, o caminho, a resposta, a cura, o recomeço, o perdão, a direção, a provisão, a alegria e mais do que tudo. Ele já preparou o descanso que seu coração tanto precisa. E enquanto esse descanso vai preenchendo cada canto da sua alma, uma nova perspectiva começa a surgir. Aquilo que antes parecia o fim, agora se torna parte do processo. Aquilo que te feriu agora é visto como parte da cura. Aquilo que te fez parar está servindo como ponto de recomeço. Deus tem esse poder. Transformar dor em crescimento, cansaço em revelação, silêncio em direção. Ele não desperdiça nada. E o que parece inútil aos seus olhos, nas mãos dele, se transforma em propósito eterno. Quantas vezes você tentou entender o porquê de certas coisas? Quantas vezes você se questionou: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Talvez você ainda não tenha a resposta, mas o descanso que Jesus oferece não depende das explicações que você procura. Ele não exige que você compreenda tudo para experimentar a paz. Ele apenas convida você a confiar. Confiar é abrir mão da necessidade de entender e, mesmo assim, seguir em frente. É dizer: Senhor, eu não sei o que o amanhã reserva, mas sei quem o conduz. E essa confiança gera descanso. Um descanso profundo, silencioso, poderoso, que vai além do sono físico. É como um bálsamo sobre feridas abertas, como um abraço em meio à solidão, como uma mão firme no meio da tempestade. Jesus conhece você por inteiro. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele vê o que ninguém vê. E mesmo assim, Ele te ama com uma intensidade que você talvez nunca consiga medir. Ele não se afasta quando você falha. Pelo contrário, é justamente quando você cai que Ele mais se aproxima. E nesse movimento de amor, Ele te levanta com ternura.
sem condenação, sem acusação. Só com graça, a palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não há pré-requisitos, não há exigências, não há filtros, apenas um convite. Venha, do jeito que está, com o que sente, com o que teme, com o que ainda não conseguiu deixar para trás. Jesus não te pede perfeição, ele só pede presença, coração, entrega. E quanto mais você se rende, mais leveza você sente, porque não é você que carrega tudo, é Ele que sustenta sua vida. Mesmo quando você sente que está prestes a desabar, é Ele que segura sua fé, mesmo quando suas orações são apenas lágrimas. É Ele que continua acreditando em você, mesmo quando você desacredita de si. Sim, Ele já preparou o descanso que seu coração tanto precisa, não apenas para uma noite, mas para uma vida. Uma vida ancorada na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo foge das suas mãos. Uma vida onde a ansiedade dá lugar à esperança, onde o medo é lançado fora pelo amor, onde as vozes de acusação se calam diante da voz do pastor que diz: você é meu e está tudo bem. Deus está restaurando sua confiança, Ele está reconstruindo seus alicerces, está te ensinando a viver de um novo jeito, mais leve, mais presente, mais conectado ao céu. Isso não é ilusão, não é romantismo, é realidade para quem crê. A verdadeira espiritualidade não é fuga da dor, mas encontro com o Deus que caminha conosco dentro dela. Você pode sim dormir em paz hoje, mas não porque todos os problemas se resolveram, e sim porque você decidiu confiar àquele que tem o controle sobre todas as coisas. Isso é fé. Não ver e ainda assim descansar. Não entender e ainda assim seguir. Não sentir, mas ainda assim crer. E Deus honra esse tipo de fé. Ele se move onde há confiança. Ele se revela onde há rendição. E neste exato momento, enquanto você escuta ou lê estas palavras, o Espírito Santo está agindo aí, dentro de você, tocando áreas que ninguém jamais tocou, sarando dores que você nunca conseguiu explicar, aliviando pressões que você mal sabia nomear. Você não está perdido, você está nas mãos do bom pastor. Ele sabe o caminho, ele guia com sabedoria. Ele corrige com amor, Ele espera com paciência e, mais do que tudo, Ele fica, mesmo quando todos vão embora, mesmo quando os dias são difíceis, mesmo quando tudo parece incerto, Jesus permanece. E quanto mais você percebe essa presença constante, mais seu coração se acalma, porque você entende que a paz que Ele oferece não depende das circunstâncias. É uma paz que vive dentro, que sustenta, que conduz, que protege, que abraça, que liberta. A cada palavra, a cada suspiro, a cada pensamento voltado para Ele, você vai se lembrando de quem é e de quem está ao seu lado. Você é amado, você é cuidado, você é sustentado, e esse amor não muda, mesmo quando você muda, mesmo quando oscila. Mesmo quando sente que não merece, o amor de Deus é constante, e é esse amor que te dá descanso. Não há mais necessidade de carregar o que não é seu. Não há mais razão para tentar ser forte o tempo todo. Deus quer te ensinar a descansar mesmo em movimento, a confiar mesmo em dias escuros, a viver de forma leve, mesmo quando a vida pesa. E tudo começa aqui, neste momento de entrega. Você está sendo renovado, ainda que lentamente, ainda que em silêncio, ainda que sem perceber. Mas algo profundo está sendo restaurado dentro de você. Um novo tempo está nascendo, e esse tempo começa com descanso. Porque antes de fazer, é preciso ser. Antes de lutar, é preciso confiar. Antes de avançar, é preciso repousar. E Jesus
Já preparou tudo para isso, porque Jesus já preparou tudo para isso. Ele sabia que você chegaria até aqui exausto, precisando de uma pausa, ansiando por um alívio que o mundo não conseguiu te dar. E então ele, com sua infinita sabedoria e compaixão, foi à sua frente. Organizou detalhes, moveu o invisível, preparou o cenário. Para quê? Para que hoje, neste momento, você encontrasse descanso na presença dele. Um descanso que não é ausência de problemas, mas certeza de que você não enfrenta nada sozinho. Um descanso que não remove os desafios, mas te fortalece por dentro para enfrentá-los de outra maneira. Um descanso que não adormece sua alma. Pelo contrário, a desperta para uma nova forma de viver. Porque quando você descansa em Deus, começa a ver tudo de forma diferente. Os pesos se tornam mais leves. As feridas doem menos. O amanhã deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. O que antes parecia um fim se revela como o ponto de partida para algo novo. E a paz, que excede todo o entendimento, passa a habitar em você, não como visita, mas como morada. A presença de Deus não apenas te envolve, ela te transforma, pouco a pouco. Dia após dia, pensamento após pensamento. E esse processo não depende da sua força, mas da graça dele. Ele trabalha enquanto você descansa, ele planta enquanto você espera, ele renova enquanto você apenas se entrega. E à medida que esse descanso vai tomando conta, você começa a perceber. As pressões internas já não te controlam como antes. Os medos, embora ainda apareçam, não ditam mais suas decisões. As expectativas alheias, que antes te sufocavam, agora já não têm tanto poder, porque você sabe que é Deus quem define sua identidade. E isso basta. Você não é o que perdeu. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus declara em amor. Filho amado, filha preciosa, herdeiro do céu. E os filhos descansam no Pai, mesmo quando tudo lá fora é caos. Eles sabem onde estão suas raízes. E é por isso que não são levados pelo vento da insegurança ou da ansiedade. Deus está construindo essa identidade em você. E Ele faz isso com cuidado, com paciência. Ele não apressa o processo porque valoriza cada passo. Ele sabe que descanso não é algo que se impõe, mas que se aprende. E você está aprendendo a soltar, a confiar, a respirar mais fundo, a viver com mais leveza. E tudo isso acontece agora. Nesta entrega silenciosa, nesse momento em que você abre espaço para que Ele seja o centro. Talvez não haja palavras, talvez só haja suspiros, lágrimas ou pensamentos desconexos. Mas tudo isso, aos olhos de Deus, é oração, é entrega, é fé. Lembre-se, fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar, mesmo com dúvidas. É descansar mesmo sem entender, é confiar mesmo sem sinais, e é nessa fé sincera e simples que Deus opera, não nas fórmulas, não na perfeição, mas na autenticidade do coração que diz: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele responde, sempre responde, às vezes com um toque de paz, outras com uma convicção suave no coração, outras com um silêncio cheio de presença. Mas Ele responde, porque Ele é um Deus que se importa, com cada detalhe, com cada emoção, com cada pensamento, com cada noite mal dormida. Então, agora, receba esse descanso como um presente. Você não precisa se esforçar para merecê-lo, basta aceitar, basta abrir o coração. Basta dizer, mesmo que em pensamento, Senhor, eu recebo Tua paz. E a paz virá. Não como um alívio momentâneo, mas como um rio que começa a fluir de dentro para fora. E esse rio, com o tempo, vai limpando, curando, enchendo de vida. Vai alcançando áreas esquecidas, secas, endurecidas.
vai gerando flores onde antes só havia dor, vai restaurando a esperança, a fé, a coragem, vai te lembrando dia após dia que você é cuidado por um Deus que não dorme. Enquanto você dorme, Ele vela por você. Enquanto você descansa, Ele trabalha nos bastidores. Ele guarda seus sonhos, sua mente, seus sentimentos. Ele coloca os anjos para cercar você e a sua casa. Ele acalma tempestades que você nem percebe. Ele protege de perigos invisíveis. Ele age com perfeição, mesmo quando você não vê, porque o amor dele não tem falhas, não tem pausas, não tem interrupções. E é por isso que você pode deitar a cabeça esta noite com paz. Porque o que é cuidado por Deus não está mais nas mãos do medo, porque tudo o que é cuidado por Deus está seguro. Ainda que seus olhos naturais não enxerguem, o mundo espiritual se move em seu favor. Cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada pensamento voltado para o céu, tudo isso ecoa diante do trono de Deus. Nenhuma expressão de fé passa despercebida. Nenhum clamor sincero é ignorado. Ele vê, ele ouve, ele age. Você pode ter achado que ninguém notou suas lutas silenciosas, suas batalhas mentais, seus cansaços escondidos atrás de sorrisos. Mas o Senhor viu. Ele esteve lá em cada momento. Ele se inclinou para ouvir seus gemidos. E mesmo quando você já não conseguia orar, Ele entendeu o que estava dentro do seu coração. Porque o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele traduz sua dor em oração perfeita. Você não está sendo esquecido. Você está sendo lembrado no céu. Há um mover acontecendo agora, mesmo que os seus sentidos naturais não percebam. E esse mover é para o seu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as situações que pareceram injustas, mesmo os dias que te fizeram duvidar, mesmo os processos que quebraram você por dentro, é exatamente ali onde você foi quebrado que Deus está reconstruindo algo novo, com mais profundidade, com mais maturidade, com raízes mais fortes. Ele não reconstrói como era antes, ele faz melhor. Ele restaura de forma que você não só se levante, mas caminhe com mais clareza, com mais propósito e com mais fé. Tudo isso começa nesse descanso, neste simples momento em que você respira fundo e entrega, em que você para de lutar com as próprias mãos e começa a confiar nas mãos dele. Aquelas mesmas mãos que seguraram o universo, que curaram feridas, que lavaram pés, que foram cravadas na cruz, agora se estendem sobre você para cuidar do seu coração. E o descanso vai se tornando morada. Você vai se lembrando que viver não precisa ser uma corrida sem fim, que ser forte o tempo todo não é um requisito divino, que parar e respirar também é parte do caminho, que ouvir a voz de Deus no silêncio é tão poderoso quanto ver milagres acontecendo diante dos olhos. Deus quer te ensinar a andar em paz, mesmo quando tudo está em movimento ao redor. Ele quer te ensinar a descansar nele durante o processo, não apenas ao final da jornada. Ele quer que você experimente a leveza de ser cuidado, de não carregar sozinho o que nunca foi seu para carregar. A responsabilidade de sustentar tudo não é sua. Você não foi criado para isso. Há um lugar de refúgio no coração de Deus, onde a alma encontra abrigo, onde os pensamentos param de gritar, onde os medos perdem o poder, onde a dor se encontra com a cura. Esse lugar é o descanso no Senhor. E mesmo que seus olhos estejam cansados, mesmo que sua mente esteja agitada, mesmo que seu corpo esteja tenso, saiba, o descanso está disponível agora. Você não precisa fazer mais nada além de se entregar. Basta dizer: Jesus, cuida de mim. E Ele cuida, Ele envolve, Ele aquece, Ele acalma. Você não precisa ter palavras bonitas. Deus não espera performance.
Ele responde ao coração sincero. E é isso que você está oferecendo: sinceridade, cansaço sim, dúvidas talvez, mas também um desejo genuíno de descansar nele. Isso basta. Ele conhece suas limitações. Ele sabe dos pesos invisíveis. Ele entende as guerras que ninguém vê. E ele não julga você por isso. Pelo contrário, ele te convida a confiar, a entregar, a soltar, a viver de uma nova maneira, mais leve, mais confiante, mais ancorada nele. Talvez você tenha passado a vida tentando provar algo, tentando conquistar aprovação, tentando merecer amor, mas com Deus não é assim. Você não precisa provar nada. Ele já te ama, e esse amor não depende do que você faz, mas de quem você é. Um filho, uma filha, alguém por quem ele deu a vida. E agora, nesse momento, ele te lembra disso. Não com palavras duras, não com cobranças, mas com presença. Uma presença que abraça, que envolve, que toca fundo. Uma presença que diz: você não precisa carregar isso sozinho, eu estou aqui. E isso muda tudo. Essa presença se torna um lugar seguro, um lar para sua alma, um abrigo em meio às tempestades. E você pode voltar a esse lugar quantas vezes quiser. Não há limite, não há bloqueio. O acesso está sempre disponível. Basta fechar os olhos, basta voltar o coração, basta respirar fundo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele vem. O Deus que criou as estrelas também cuida dos seus detalhes. O Deus que mantém o universo em equilíbrio também se importa com o seu coração. E Ele tem prazer em cuidar de você. Ele se alegra quando você descansa nele. Ele se alegra quando você solta os fardos e se permite ser amado. Você é amado. Isso não muda, isso não diminui, isso não depende de você. Isso é quem Deus é: amor. E é por esse amor que Ele te conduz agora ao descanso. Porque no silêncio da noite, quando tudo parece mais calmo, o coração consegue ouvir melhor a voz do Senhor. É nesse momento que Ele sussurra suavemente dizendo: estou contigo, não temas. E essa voz, tão doce e firme, penetra fundo, alcançando até os recantos mais escondidos da sua alma. Não importa o que você tenha passado hoje, ou o que esteja enfrentando agora. Jesus já preparou um lugar de descanso para você. Um lugar onde a sua mente pode se aquietar e seu espírito encontrar paz. É um descanso que vai além do sono físico, pois acalma as tempestades internas, cura as feridas invisíveis e traz renovação para o seu ser inteiro. Quando você entrega suas preocupações a Ele, algo dentro de você começa a mudar. A ansiedade perde o controle. O medo começa a ceder espaço para a confiança. O coração aflito encontra alívio na certeza de que não está sozinho, que há um pastor cuidando do seu caminho. Talvez as dúvidas ainda surjam. Talvez as perguntas não tenham respostas imediatas, mas você pode descansar na promessa de que Deus está trabalhando por você, mesmo quando você não vê. Ele te sustenta com sua mão poderosa e guia seus passos com amor incomparável. Deixe que o amor de Jesus seja o cobertor que envolve sua alma esta noite. Permita que Ele acalme seus pensamentos acelerados e leve embora as preocupações que te roubam a paz. Entregue a Ele cada peso, cada dor, cada medo, porque Ele é fiel para carregar todas as suas cargas. Não há necessidade de lutar contra o sono, pois o verdadeiro descanso vem quando você descansa no Senhor. Confie que Ele está cuidando de você, que nenhuma lágrima sua cai sem que Ele perceba, que nenhum suspiro seu passa despercebido. Ele é o Deus que nunca falha, que nunca abandona, que nunca cansa de amar. E quando o sono chegar, permita-se mergulhar nesse descanso profundo, sabendo que a graça de Deus está te cobrindo, que o Espírito Santo está velando seus sonhos e preparando um novo dia cheio de esperança e renovação. Não se esqueça, Jesus já preparou esse descanso.
Ele o fez com amor, para que seu coração pudesse encontrar o sossego que tanto precisa. Por isso, entregue-se a Ele agora. Feche os olhos, respire fundo e sinta a paz invadir cada parte de você. Deixe que essa paz seja o seu refúgio, seu lugar seguro, que ela te acompanhe durante toda a noite e permaneça contigo nos dias que virão. Porque quando Jesus é o seu descanso, nada pode abalar a serenidade que Ele planta no seu coração. E assim, envolto por esse amor imenso, você pode dormir tranquilo. Pode repousar sem medo, pode sonhar com a certeza de que está nas mãos do Pai, protegido, amado e renovado. Ainda que as tempestades da vida continuem lá fora, dentro de você há uma paz que ninguém pode tirar. A paz que Jesus já preparou para o seu coração. Enquanto você repousa sob o cuidado do Senhor, saiba que Ele não está distante. Ele está perto. Tão perto que sua presença é como uma brisa suave que toca seu rosto e acalma seu espírito. Mesmo que o mundo pareça pesado demais, Ele é a força que sustenta você, o porto seguro onde sua alma encontra refúgio. Você pode não entender os planos de Deus para a sua vida, pode não compreender os caminhos pelos quais Ele te conduz, mas pode confiar que Ele está fazendo algo bom, mesmo nas dificuldades. Ele transforma cada lágrima em esperança, cada dor em aprendizado, cada noite escura em amanhecer de luz. E nesse descanso, Deus começa a operar uma mudança profunda em você. Ele cura o que está ferido, renova o que está cansado, fortalece o que está fraco. Ele não apenas acalma sua mente, mas também revigora seu espírito, preparando você para os desafios que virão, com uma fé renovada e um coração cheio de esperança. Lembre-se sempre, o descanso que Jesus oferece não é apenas para uma noite, é para toda a vida. Ele é o príncipe da paz, e em seus braços, mesmo as tempestades se acalmam. Você pode dormir tranquilo, sabendo que Ele está cuidando de tudo, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas lutas. Então, entregue-se completamente a esse descanso. Não carregue mais os fardos que não são seus. Deixe Jesus ser o seu alicerce, a sua força, o seu conforto. Feche os olhos com a certeza de que, ao amanhecer, você estará renovado, porque o Deus do céu jamais abandona aqueles que nele confiam. Permita que a paz de Cristo habite ricamente em seu coração, hoje e sempre. E assim, envolvido no amor divino, encontre o repouso que sua alma tanto precisa, um descanso que só Jesus pode dar, que nenhum homem pode tirar e que transcende qualquer circunstância. Porque o descanso que Jesus preparou para você não é algo passageiro, mas um estado de alma permanente, uma morada onde seu espírito encontra serenidade mesmo em meio às tempestades da vida. Ele conhece cada luta, cada angústia, cada noite mal dormida que você enfrentou, e com amor infinito, Ele te chama a um repouso que vai muito além do sono físico. Esse descanso começa quando você entrega a Ele as preocupações que não consegue carregar. Quando você deixa de tentar controlar tudo e confia que Ele está no comando, sua alma se aquieta. É um convite para soltar os fardos pesados e se permitir viver a leveza que só a presença de Deus pode oferecer. Muitas vezes, o mundo tenta nos convencer de que descansar é sinal de fraqueza, que precisamos estar sempre em movimento, sempre produzindo, sempre provando nosso valor. Mas Jesus mostra o contrário. Ele nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e a encontrar descanso para nossas almas. E esse descanso é um presente, não algo que você precisa conquistar, mas algo que você pode receber agora, neste instante. Basta abrir o coração e deixar que a paz de Cristo te envolva. Essa paz que acalma as tempestades internas, que silencia as vozes do medo e da ansiedade, que enche o coração de esperança e confiança.
Quando você descansa em Jesus, as preocupações perdem o peso esmagador. Os problemas permanecem, verdade, mas já não te dominam. Você passa a enxergar com olhos de fé, sabendo que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não vê sinais imediatos. É nessa entrega que a verdadeira transformação acontece. Porque Deus não apenas te dá descanso para o corpo, mas restaura o seu espírito. Ele cura as feridas emocionais, renova a mente cansada, reacende a chama da esperança. Ele faz tudo isso com cuidado, com paciência, respeitando o tempo que você precisa para se recompor. E à medida que você se permite esse descanso, começa a perceber a presença constante do Senhor em sua vida. Ele não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que está ao seu lado em cada passo, em cada desafio, em cada vitória. Ele te segura quando você tropeça, te levanta quando você cai e celebra cada pequeno avanço. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Jesus está contigo, preparando um caminho de paz, abrindo portas de esperança, guiando seus passos com sabedoria. E Ele te convida a caminhar com Ele, confiando que o melhor está por vir. Esse descanso não é apenas para o presente, mas para toda a jornada. É um convite para viver uma vida com menos ansiedade, menos medo e mais fé. Para olhar o futuro com confiança, sabendo que Deus está no controle. Para abraçar cada novo dia com coragem, porque você está ancorado na rocha firme que é Cristo. Por isso, enquanto a noite avança, permita-se entregar todas as suas preocupações. Deixe que Jesus seja o teu descanso. Feche os olhos e sinta a paz que Ele oferece inundar seu coração. Respire fundo, relaxe cada músculo e entregue-se ao sono tranquilo que Ele preparou para você. E ao acordar, mesmo que o mundo continue caótico, leve consigo essa paz interior. Que ela seja o escudo que protege sua mente, a luz que ilumina seus passos, a força que te sustenta nos momentos difíceis, porque Jesus, com amor infinito, já preparou o descanso que seu coração precisa. Ele te convida a aceitar esse presente agora, a viver com mais leveza, a descansar verdadeiramente. E essa é uma promessa segura. Quem confia nele jamais será deixado de lado. Que essa verdade habite profundamente em você, trazendo conforto e esperança, renovando suas forças e alimentando sua fé. Que a paz de Cristo esteja sempre com você, hoje e para sempre. Porque quando Jesus preparou esse descanso para seu coração, Ele fez muito mais do que um convite simples. Ele abriu as portas de um refúgio sagrado, um lugar onde a alma cansada pode se deitar e encontrar alívio verdadeiro. Esse descanso não é uma promessa vaga ou distante. É uma realidade viva e palpável que você pode começar a experimentar agora. Ainda que o mundo ao seu redor pareça cheio de ruídos, incertezas e lutas. Deus conhece o peso que você carrega. Ele sabe das noites em claro, dos pensamentos que não te deixam dormir, dos medos que sussurram dúvidas e das dores que não são visíveis, mas que machucam profundamente. E é por isso que Ele oferece a você mais do que um sono tranquilo. Ele oferece paz que transcende o entendimento humano, uma paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse descanso começa quando você se rende àquele que tem todo o poder. Quando você para de lutar sozinho e começa a confiar que Ele está no controle. Quando você deixa de tentar resolver tudo com as próprias forças e permite que a graça dele te sustente. É um descanso que cura, que reconstrói, que transforma. Imagine o cenário: você deita a cabeça no travesseiro, mas desta vez não é apenas o seu corpo que repousa. É o seu espírito que encontra um lar. É o seu coração que deixa de bater acelerado. É a sua mente que se aquieta. Você não precisa
carregar as preocupações do dia seguinte, nem os arrependimentos do passado. Você pode simplesmente descansar no amor de Deus, sabendo que Ele cuida de tudo. Jesus disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse convite está aberto para você hoje, agora. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, não importa o quanto você esteja cansado, abatido ou perdido. Ele quer carregar suas cargas para que você possa viver com leveza e alegria. O descanso de Jesus é um descanso que traz renovação. Ele não apenas recarrega as suas energias físicas, mas restaura a sua alma. Ele te enche de esperança, te dá forças para continuar e te renova para que você possa viver a vida em plenitude, mesmo quando os desafios parecem enormes. E quando você aceita esse descanso, você começa a perceber algo incrível. A ansiedade perde o domínio. O medo perde a voz. As incertezas perdem o poder, porque a paz de Deus passa a governar o seu coração e a sua mente. É uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com os ventos da vida, mas que permanece firme porque está ancorada no amor eterno de Deus. Essa paz começa a florescer dentro de você, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela te sustenta, te protege e te guia. E é por isso que, mesmo quando as tempestades vêm, você pode permanecer firme, sabendo que não está sozinho. Jesus prometeu estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Ele nunca te abandona. Ele nunca deixa você desamparado. Ele está contigo em cada passo, em cada luta, em cada vitória. E esse conhecimento é o que te permite descansar verdadeiramente, confiando que o melhor está por vir. Quando você dorme, Ele vela por você. Quando você sonha, Ele prepara um futuro cheio de esperança. Quando você acorda, Ele te fortalece para enfrentar um novo dia. E assim, a cada noite, você se entrega mais e mais a esse amor que é incondicional, que é eterno, que é perfeito. Você não precisa entender tudo. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar. Confiar que Jesus já preparou o descanso que seu coração precisa, que Ele já venceu o mundo e que em suas mãos você está seguro. Então, ao fechar os olhos esta noite, entregue-se completamente a esse amor. Permita que a paz de Cristo invada cada canto do seu ser. Deixe que Ele tire toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a angústia e permita-se sonhar na certeza de que você está sendo cuidado, amado e protegido. Esse descanso é um presente que Jesus quer te dar. Não um presente distante ou difícil de alcançar, mas um presente acessível, disponível aqui e agora. Basta aceitar, basta abrir o coração, basta dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti, eu confio em Ti. E quando você fizer isso, a paz começará a brotar dentro de você como um rio de vida, trazendo cura, renovação e alegria. E essa paz será seu escudo, sua fortaleza, seu lugar seguro em meio às tempestades. Que essa verdade se enraize profundamente no seu coração. Jesus já preparou o descanso que seu coração precisa. Ele te ama com um amor tão grande que nada poderá separar você dele. Ele te chama para descansar em sua presença, para viver em sua paz, para caminhar em sua luz. E assim, noite após noite, dia após dia, você poderá experimentar essa paz, essa renovação, esse amor que nunca falha, porque o descanso que Jesus oferece é eterno, perfeito e cheio de esperança. E à medida que essa paz toma conta do seu coração, você começa a perceber que não está apenas descansando, está sendo restaurado.
Cada batida do seu coração, cada suspiro profundo, cada pensamento que se aquieta é prova de que Deus está agindo. Ele trabalha no silêncio, nos bastidores da sua alma, curando o que ninguém vê, restaurando o que parecia perdido, reconstruindo o que foi quebrado. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar no cuidado de um pai que vê além do que você pode enxergar, que sabe exatamente do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Esse é o descanso verdadeiro. Saber que há alguém infinitamente sábio, poderoso e amoroso cuidando de você. Então agora, apenas respire, solte o controle, feche os olhos e permita-se sentir o colo de Deus te envolvendo. Que essa noite seja diferente, que você durma como quem entregou tudo, como quem sabe que está seguro, como quem descansa, enfim, nos braços de Jesus. Porque esse descanso que vem de Jesus não é frágil nem passageiro. Ele é profundo, constante, eterno. Não depende das circunstâncias ao redor, nem do barulho do mundo, nem mesmo das emoções inconstantes do nosso coração. Ele nasce do amor inabalável de Deus, que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quando você se ancora nesse amor, nenhuma tempestade pode te arrastar. Nenhuma noite escura pode te fazer perder o rumo. Nenhuma dor tem a palavra final. Você pode estar em silêncio agora, apenas ouvindo o som suave da sua respiração, sentindo o corpo se acalmando e a mente desacelerando. E esse momento de quietude não é vazio, é sagrado. É nele que o Espírito de Deus se move com mais liberdade, ministrando ao seu coração com ternura, falando verdades que dissipam mentiras, derramando graça onde antes havia peso. Jesus conhece o seu ritmo. Ele não exige que você corra quando está cansado. Ele caminha ao seu lado, no seu tempo. Ele não te compara com ninguém. Ele conhece o seu limite, o seu cansaço, os seus medos, e mesmo assim te ama plenamente. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você se entregue. Porque é nessa entrega que o verdadeiro descanso acontece. E esse descanso é também proteção. Enquanto você dorme, Deus está de vigia. Nenhum mal escapa aos seus olhos. Nenhuma seta lançada contra você prospera quando Ele está ao seu redor como escudo. Ele dá ordens aos anjos para que acampem ao seu redor, protegendo você de todo perigo, mesmo daqueles que você nem percebe. Não há razão para temer a escuridão, pois o Deus que criou a luz também habita nela. E onde Ele está, tudo se ilumina. Você já reparou como o céu noturno é silencioso, mas repleto de estrelas? Assim é o descanso com Deus. Tranquilo por fora, mas cheio de promessas brilhando por dentro. Cada estrela pode representar uma das promessas de Deus para você. Promessas de cuidado, de restauração, de recomeço, de graça abundante. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E mesmo que pareça demorar, Ele não falha. Ele age no tempo certo. Nesse descanso, você também encontra direção. Quando o coração se acalma e os ruídos cessam, a voz de Deus se torna mais clara. Ele te mostra por onde seguir, como agir, quando parar e quando avançar. Ele não te deixa confuso. Ele não é Deus de confusão, mas de paz. E quando você descansa nele, mesmo o caminho mais incerto se torna claro com a luz da fé. Se hoje você chegou ao fim do dia esgotado, emocionalmente drenado, com o peito apertado, saiba que não há esforço em vão aos olhos de Deus. Ele vê suas batalhas, Ele entende suas dores e Ele honra a sua perseverança. Ainda que ninguém tenha notado o quanto você tem lutado, Ele vê. E mais do que isso, Ele já preparou um bálsamo de paz para curar as feridas que essas lutas deixaram. Há um lugar em Deus onde nada te fere, onde o coração se abriga e encontra
Repouso, onde os pensamentos se aquietam e se alinham com os dele, onde as lágrimas se tornam oração, onde a esperança renasce. E esse lugar não está longe, ele está disponível agora, nesta hora, neste instante, porque esse lugar é a presença do próprio Jesus. Você pode fechar os olhos agora e sentir esse abraço invisível. Não é imaginação, é real. É o toque suave do Espírito Santo dizendo: você pode descansar, eu estou aqui, eu estou cuidando. E esse toque é mais forte do que qualquer medo, mais curador do que qualquer remédio, mais reconfortante do que qualquer palavra humana, porque é Deus falando direto ao seu coração. Permita-se ser frágil diante dele. Você não precisa fingir e força. Ele te ama exatamente como você está. Com suas dúvidas, suas falhas, seus sentimentos bagunçados, ele não exige perfeição. Ele oferece descanso. Ele convida você para simplesmente ser e permitir que ele seja tudo o que você precisa. Esse é o segredo da paz. Parar de tentar ser tudo para todos e deixar Deus ser tudo para você. E assim, noite após noite, você vai aprendendo a descansar não apenas o corpo, mas a alma, a confiar em vez de temer, a esperar em vez de se desesperar, a louvar mesmo quando ainda não vê, porque o descanso em Jesus não é ausência de problemas, é presença garantida de paz, mesmo no meio deles. Você pode ter certeza, nada do que você enfrenta agora será desperdiçado. Deus está usando em cada situação para te moldar, fortalecer e preparar. E enquanto Ele trabalha, você pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas mãos dele. E que conforto é saber disso. Que alívio é poder fechar os olhos e simplesmente soltar. Que segurança é poder dormir com a certeza de que há um Deus que nunca dorme, que te guarda com amor, que cuida dos detalhes, que escreve cada capítulo da sua história com perfeição. Essa é a beleza do descanso que vem do alto. É mais do que uma pausa, é uma cura. É mais do que um alívio, é transformação. É mais do que conforto, é renascimento. E você pode vivê-lo plenamente, todas as noites, todos os dias, se decidir confiar. Então agora, permita-se mergulhar nesse descanso. Respire fundo, solte tudo nas mãos do Pai e permita que Ele te embale com sua paz. Que cada batida do seu coração seja um lembrete de que você está vivo, porque Deus ainda tem planos maravilhosos para a sua vida. Que cada respiração seja uma prece silenciosa dizendo: eu confio em Ti, Senhor. E nessa confiança você encontra descanso. No amor de Jesus, você encontra abrigo. Na presença dele, você encontra tudo o que precisa. E ao se permitir repousar nesse descanso divino, você começa a compreender que não há lugar mais seguro do que os braços de Jesus. O coração que antes estava agitado, agora encontra serenidade. Os pensamentos que giravam sem controle, agora se alinham à palavra que diz: em paz me deito e logo adormeço. Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Chegou a hora de entregar completamente esse dia. Tudo o que aconteceu, o que te feriu, o que te alegrou, o que ficou sem resposta, coloque aos pés do Senhor. Ele recebe tudo com amor e transforma até o que parecia perdido. Ele trabalha enquanto você dorme. Ele restaura enquanto você descansa. Ele derrama favor enquanto você apenas confia. Feche os olhos agora com a certeza de que você está sendo guardado por um Deus que não falha. Acalme seu espírito com a certeza de que o amanhã já está nas mãos dele. Deixe o coração ser preenchido por essa paz que não depende de nada externo. É a paz que vem de dentro, do alto, do céu. E que nesta noite você durma profundamente, envolvido na presença do Pai. Que os seus sonhos sejam doces, que sua alma seja curada e que ao amanhecer você desperte renovado, leve, em paz. Porque
Jesus já preparou o descanso que o seu coração tanto precisava e agora Ele apenas te convida a dormir em paz. Amém.